podemos ver sinais do fim na terra e no mar. Doenças, fome, guerra e dor, angústia entre as nações. Mas em meio a tanta aflição, começo a me alegrar, pois eu sei que se aproxima nossa redenção. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus para sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá e eu vou para o céu. É reino contra reino, nação contra nação, aumento de maldade, de ódio e traição. Mas agora é o tempo de guardar bem firme a nossa fé na bendita esperança da promessa de Jesus. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus para sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá e eu vou para o céu. Logo veremos numa nuvem Cristo retornar, cheio de glória, honra e poder, virá buscar quem foi fiel. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus para sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá e eu vou para o céu. Logo Cristo virá e eu vou para o céu. Amém. Eu vou pedir para o Wellington, por favor, abrir aqui o vídeo. Os irmãos, se quiserem, podem vir para cá para acompanhar conosco. Deus sempre avisa. Durante todo o período da jornada da humanidade na face da terra, Deus sempre foi avisando para as pessoas o propósito dele, o que ele ia fazer. Deus nunca deixou as pessoas de surpresa, pegar de surpresa. Pego de surpresa é aquele que não quer dar ouvidos à voz de Deus. Esse vai pegar de surpresa. Surpresa entre aspas, porque a oportunidade vai ser dada. Está sendo dada. Foi dada. É uma surpresa entre aspas. Quando as pessoas dizem eu não quero ouvir, eu não quero escutar, eu não quero saber, elas já estão fazendo as suas escolhas.
É uma escolha que cada um faz. Então, ao longo da jornada da humanidade na face da terra, desde os primórdios, desde os primeiros antediluvianos, Deus sempre falou para o seu povo o que era que ele ia fazer. Ele sempre deu um aviso. E aqui nós vamos para o livro de Gênesis. Quem tiver sua Bíblia, por favor, vamos acompanhar juntos. É interessante que a gente acompanhe juntos. Gênesis, aí, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ficar... vamos ver alguns versículos de Gênesis. Hoje eu vou usar da água bastante, porque a garganta não está ajudando. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 7. Diz o seguinte: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Até aqui. Se a gente for perceber como eram esses contemporâneos de Noé, aqui mesmo no livro de Gênesis, um pouquinho antes, diz o seguinte, olha, Gênesis 6:1. Como se multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então aqui nós percebemos o seguinte: filhos de Deus e filhas dos homens, não é como alguns colocam por aí, que eram anjos que desceram à terra para coabitar com mulheres, com filhas, com seres humanos. Não é isso. Alguns lugares pregam isso, mas não é isso. Filhos de Deus são os descendentes de Sete. Se você for lá no Salmo, você vai ver que são os descendentes de Sete que são chamados filhos de Deus. Então, são os descendentes de Sete com as descendentes de Caim. Então, Caim tinha sua descendência. Então, os descendentes de Caim, eles começaram o paganismo, a adoração a ídolos, a entrega dos seus filhos a ídolos, toda aquela idolatria do princípio, vieram das filhas de Caim. Então, da descendência de Caim. Os filhos de Sete, eles viram as filhas de Caim, as nações pagãs, as descendências de Caim, as nações pagãs, acharam aquelas moças formosas, bonitas, e tomaram elas por mulheres. Então, o que aconteceu? Houve ali uma contaminação daquele povo. Eles abandonaram a adoração ao Deus verdadeiro e começaram toda a prática pagã. E a prática pagã é abominação diante de Deus. Se você for perceber, se você for aí em Deuteronômio, eu não coloquei aqui, mas é interessante a gente conhecer Deuteronômio 18. Depois nós voltamos lá no livro de Gênesis. Vamos um pouquinho aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 18, a partir do verso 9. Vamos ver o que eram as práticas pagãs que aquele povo fazia, que irritava tanto a Deus. E por que Deus ficou tão desgostoso quando os filhos de Sete começaram a constituir família com as descendências de Caim? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador,
nem prognosticador, nem agoreiro e nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações há de possuir, ouvem prognosticadores e adivinhadores. Porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, essas nações que os filhos de Sete estavam tendo como esposa essas mulheres dessas nações, elas faziam essa prática aqui. O necromante era aquele que lia a sorte nas vísceras de animais e de pessoas mortas. Eles abriam as pessoas mortas, ou os animais mortos, e nas vísceras daqueles animais, pelas vísceras dos animais, eles procuravam adivinhar o futuro. E isso é uma prática abominável a Deus. Existe isso ainda? Existe. Em algumas tribos, no mundo aí afora. Existe ainda. Em algumas tribos. Então aqui ele diz agoureiro, feiticeiro, prognosticador. O que é prognosticador? Aquele que tenta adivinhar o futuro. Aquele que tenta adivinhar, seja por carta, seja por bola de cristal, seja como for. É prognosticador. É aquele que tenta adivinhar o futuro. Então ele diz também, nem quem consulte os mortos, é o tal do espiritismo. Então desde nessa época já existia gente tentando falar com o morto. E por que é que Deus condena essa história de gente falar com o morto? Porque segundo a Bíblia, o morto não sabe de nada. É um outro estudo que nós temos que fazer sobre a morte, que é para a gente perceber que morreu, acabou, está esperando a volta de Jesus. Então o morto ele não fica vagando por aí. O corpo volta à terra, que é o pó, e o espírito vai para Deus que o deu, o fôlego de vida, volta para Deus que o deu. E acabou, não fica ninguém vagando, conversando por aqui. Então, quem que conversa com quem que dá a notícia, quem que vai falar, quem que vai imitar a voz daquela pessoa que faleceu, dizer detalhes mínimos do que aconteceu com aquela pessoa, que só quem sabia era a pessoa, era aquele parente que estava próximo. Quem vai fazer isso? Os anjos caídos. Eles conhecem. Eles estão em toda a parte, rondando as pessoas, eles conhecem detalhes da vida da pessoa. Então, eles fazem isso. Então, Deus falava para aquele povo que não tivesse esse tipo de prática no meio deles, porque isso é abominação para Deus. E essas pessoas praticavam isso. E na época de Noé, a coisa estava assim, estava fervendo. A impunidade era demais, era absurda. As coisas estavam acontecendo de forma absurda. Então chegou um ponto da depravação que Deus falou, não dá mais. Tá bom, chega, vou acabar. E foi quando ele anunciou. Porém, tinha uma pessoa justa no meio daquele povo. E Deus não age com injustiça. Deus é justo em tudo que faz. Então, por conta dessa uma pessoa, Noé, então Deus resolveu não destruir todos, porém conservar a família de Noé. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarão na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então, aqui, Deus falou para Noé que na arca ia entrar, então, as pessoas da família dele. Agora nós vamos para um detalhe. Temos provas de um dilúvio universal. Isso daqui eu já tinha lido no livro que eu tenho, que chama Escavando a Verdade. E eu tenho alguns outros livros, Pedras que Clamam também tem, que dá detalhes disso daqui.
Além da Bíblia, outros escritos narram o dilúvio. Em vários tabletes da Mesopotâmia se encontram diferentes histórias do mesmo tema, do dilúvio. Segundo o doutor e pastor Rodrigo Silva, em seu livro Escavando a Verdade, ele diz: é uma mesma lógica usada em relação à historicidade de Adão. Ou seja, esses documentos refletem um episódio que realmente ocorreu no passado da humanidade. E Werner Keller tem certeza e fala em seu livro, e a Bíblia tinha razão, que não é só na Mesopotâmia que encontramos relatos do dilúvio. Na Grécia, na Austrália, na Índia, Polinésia, Tibete, Caxemira e em muitas outras civilizações. Serão todos mitos, lendas ou produtos de imaginação? É bem provável que elas reflitam a mesma catástrofe universal, pois o dilúvio aconteceu cerca de 4.000 e 2.000 anos antes de Cristo. E depois do fato, textos seculares de civilizações antigas, como Mesopotâmia e Grécia, e tantas outras, relatam um acontecimento idêntico, uma inundação universal. Então, aqui a gente pode perceber que a própria história, ela confirma essa questão de relatos de vários lugares, de várias civilizações, que foi encontrado tabletes mostrando que realmente houve uma grande... Eles falavam da história, do relato de uma grande inundação universal. Aqui nós temos o Monte Ararat, e aqui algumas pedras almofadadas de cristais que é encontrada no alto desse monte. É interessante que, eu lendo o artigo, fala que essas pedras são pedras de sais, que mostra que ali um dia já foi invadido por uma água salgada. A água salgada já esteve sobre o cume do Monte Ararat. Para ter uma água salgada, para invadir isso daqui, é bem provável que tenha acontecido uma grande inundação, né? E aqui em cima são peixes fosseificados de um lugarzinho que eu conheço muito. Quando a gente era criança, pegava esses peixes aqui e colocava para enfeitar a casa. Lá, pode baixar mais um pouquinho. Aqui também, olha. Isso aqui é na Chapada do Araripe, no Ceará, tem esses peixes. E é interessante a gente perceber que, tempos atrás, eu estava assistindo um documentário do professor Naor Neves, e ele estava lá na Chapada, então eles arrancavam o pedaço, o bloco, e batiam, e dentro saía o fóssil do peixe. Isso comprova o quê? Que esses peixes, que houve uma grande inundação, que a água secou de modo repentino também, não demorou muito, de modo repentino. E num outro documento eles falam que os fósseis foram encontrados de boca aberta, como se tivessem morrido por asfixia. Quem morre afogado normalmente morre por asfixia. Então os fósseis foram encontrados de boca aberta, como se tivesse tido uma grande inundação que asfixiou eles, que pegou eles de repente. E para ter ficado fosseificado, nenhum animal foi lá para comer. Então, a coisa foi... o lamaçal baixou bem... aconteceu rapidamente, que nenhum animal foi lá para comer, para devorar esses animais aqui. Então, eles ficaram petrificados, fosseificados. E como eu falei, isso aqui eu conheço porque eu morava lá perto, e a gente ia na feira e comprava essas pedras, a gente não sabia o que era. Hoje não pode mais, é proibido. Se fizer isso é crime. Mas a gente não sabia o que era, e a gente comprava essas pedras, a gente chamava de pedra de peixe para enfeitar a casa. Então, e isso nós percebemos, isso é uma grande prova que os geólogos criacionistas, não são todos, viu? Tem geólogo que combate isso, mas os geólogos criacionistas, e eu respeito muito o trabalho desses geólogos, porque eles são pessoas de muita coerência, eles não são fanáticos, eles são pessoas de muita coerência. Então, eles têm como grande prova de que houve realmente uma inundação universal. Porque se não fosse, dificilmente estaríamos diante disso daqui.
Pode baixar mais um pouquinho. Então, isso daí a gente percebe que o dilúvio, biblicamente anunciado, historicamente, nós podemos ter evidências de que esse dilúvio realmente ele aconteceu. Então, é interessante a gente perceber como, ao longo do tempo, a história vai mostrando que a Bíblia tinha razão, né? Tem um livro que chama E a Bíblia Tinha Razão. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, quando foi para destruir também Sodoma e Gomorra, Deus não deixou o povo à toa, sem avisar. Foi avisado também, né? Tanto é que as abominações estavam de modo terrível naquela cidade. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e seu pecado muito se agravado. Isso está lá em Gênesis 18, 20. Gênesis 19. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos têm nessa cidade, fazei-os sair desse lugar. Essa foi a fala dos anjos quando eles foram visitar Ló. Eles falaram para Ló: você tem mais alguém, além de tua mulher, além de tua esposa, além de tuas filhas? Tem mais alguém aqui que é teu, é da tua parentela, é da tua família? Se tiver, leva embora rapidamente, porque a cidade vai ser destruída. Então, no meio daquela cidade perversa, daquela cidade que praticava todas essas práticas aqui, pagãs, que Deus abominava, uma dessas práticas está aqui: passar o filho pelo fogo, que, como eu já tinha comentado com vocês uma vez, não é só passar na brasa, como a gente conhece por aí, né? Na cultura de quando tem festa junina, em alguns lugares, na brasa da fogueira, as pessoas passam com o pé descalço, né? Então, não é só isso. Passar o filho pela brasa inclui também colocar os filhos em oferendas para os deuses pagãos. E aquelas oferendas, a criança ela era queimada viva. Então, os deuses, eles tinham como se fossem mãos dessa forma ou dessa forma, e a criança era colocada aqui, e dentro da barriga dele era uma lareira, e eles acendiam aquilo, e eles aqueciam a tal ponto de queimar completamente. Então, para os pais da criança não ouvir o grito das crianças, eles batiam os tambores em toda a altura, muito forte, para os pais não ouvir os gritos daquela criança que estava sendo oferecida aos deuses. Então, isso era uma prática pagã. Inclusive, foi encontrado recentemente alguns vasos cheios de ossos de recém-nascidos, que era dessa prática pagã deles. E Deus abominava isso, Deus condenava isso, e esse povo continuava fazendo toda essa prática que Deus condenava. Então, Ló saiu e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Olha só, acharam que Ló estava de brincadeira com eles, que Ló estava gracejando. Ló foi lá e falou para eles: sai desse lugar que Deus vai destruir. E eles achavam que Ló estava brincando. A mesma coisa, será que é diferente nos nossos dias? Quando nós falamos para as pessoas que Deus vai destruir, que Jesus vai voltar, as pessoas dizem que nós estamos ficando doidas. Fala que está doida, que está fanática, que os crentes fez lavagem cerebral, que está ficando louco, e não acreditam. E nós estamos avisando. Então falam com ironia, né, como fizeram com Ló. Fala que a gente é doido. Fala que só crê nisso gente de pouca instrução. Eu já ouvi isso. Só crê nisso gente de pouca instrução. Estou muito novo ainda, né? Depois eu penso, faltou um pedacinho ali, estou muito novo ainda, depois eu penso. Então, tem várias desculpas para não acreditar no que nós estamos dizendo. Jesus vai voltar. E aqui nós temos prova de Sodoma e Gomorra. É interessante a gente perceber.
São cidades localizadas ao sul do Mar Morto, e lá tem grande quantidade de enxofre e sal nessa região. Pode baixar mais um pouquinho. Aqui é uma imagem do Mar Morto, e baixando mais um pouco, então, aqui é uma imagem de um mapa que dá mais ou menos a localização delas. Elas eram cidades que ficavam ao sul do Mar Morto. E é interessante a gente perceber que os geólogos estudando, não foi encontrado nada, nenhuma cidade que possa dizer assim, essa é Sodoma e essa é Gomorra. Mas foi encontrado em documentos antigos referência às cidades de Sodoma e Gomorra. Então, em documentos da antiguidade, em tabletes, em pedras que eles descobriram, foi encontrado referência à cidade de Sodoma e Gomorra. É interessante, e as outras cidades também, Zoar e as outras 5 cidades que também foram destruídas, porque tinham a mesma prática. Fala-se Sodoma e Gomorra porque eram as de mais destaque, mas tinham outras 5 cidades que também foram destruídas, que também tinham as mesmas práticas. E aí a gente percebe o lago de sal, e segundo alguns estudiosos, o Mar Morto pode ser Sodoma ou Sodoma e Gomorra. Pode ser, segundo alguns estudiosos. Mas não tem nada lá no fundo do mar que comprove isso. São suposições que eles fazem com base em elementos históricos. Então, aqui nós percebemos a grande quantidade de sal que tem nesse mar. Pode baixar mais um pouquinho. Que sinais já se cumpriram da volta de Jesus. Logo em seguida, a tribulação, está lá em Mateus 24, daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Os poderes do céu serão abalados. A tribulação está fazendo referência aos anos da Idade Média, onde grande quantidade de cristãos foram mortos. Então, aqui, o mistério que causou o dia escuro. O fenômeno aconteceu em 19 de maio de 1780, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos e Canadá. E foi conhecido como Dark Day, o dia escuro. Pelo nome, você já entendeu, foi um dia escuro. Nos últimos 232 anos, historiadores e cientistas têm discutido a origem do evento. Seria um vulcão, uma nuvem de fumaça, um asteroide ou algo mais sinistro? Com o pouco conhecimento da época, as pessoas estavam com medo. Alguns advogados achavam que estava ocorrendo o julgamento final, principalmente porque nos dias anteriores, tanto o sol quanto a lua tiveram luz avermelhada. Mas o que poderia ter acontecido naquele dia de 1780? Então, o cumprimento de uma das profecias da Bíblia, né, que a lua se converteria em sangue. Logo depois, quando já estava findando a grande perseguição da Idade Média, que foi conhecido como os anos escuros. A Idade Média, ela parou no tempo, não houve progresso científico, não houve progresso filosófico, não houve progresso nenhum, parou. Então, disse que, até que, se uma pessoa do tempo de Abraão viesse ao mundo na Idade Média, ele não acharia diferença, porque parou tudo, não teve progresso nenhum naquela idade. Então, é chamado como anos escuros, né, porque não teve iluminação nenhuma naquela época. Acabando aquele ano, aquela época, aconteceu isso daí. Chuva de meteoros. Outro grande e surpreendente acontecimento ocorreu no dia 13 de novembro de 1833, quando um férico espetáculo sideral de fogos de artifício foi testemunhado por milhares de pessoas, principalmente na costa leste dos Estados Unidos. Os piedosos estudantes das profecias identificaram na chuva de estrelas fugazes as palavras proféticas de Jesus. E as estrelas cairão do firmamento. A atenção dos astrônomos na Europa e em todo o mundo foi, como se pode imaginar, fortemente despertada pela notícia dessa exibição sideral no novo continente. Por todos os motivos, a mais notável exibição sideral de que há notícia.
a mais notável exibição de que há notícia. Durante algumas horas, o firmamento de todos os Estados Unidos esteve em ígnea comoção. Nenhum fenômeno celeste ocorreu jamais nesse país, desde o seu início, que tenha sido contemplado com tão intensa admiração por certa classe de pessoas ou com tanto temor e pânico por outras. Temor e pânico. Possivelmente é o que nós vamos presenciar na volta de Jesus. Temor e pânico. Porque tem pessoas que só de você falar, já diz assim, não quero mais ouvir isso. Para de falar isso que eu não quero saber. Para de falar isso que eu não quero ouvir. Então, provavelmente, será temor e pânico para quem não se preparar para esse dia, né? E aqui, durante suas três horas de duração, pensava-se que o dia do juízo estava apenas aguardando o nascer do sol. Então, durou 3 horas essa chuva de meteoro que aconteceu. O que é isso? Cumprimento da palavra profética. Aí é uma imagem de um quadro que foi pintado naquela época da chuva de meteoros. Então, a gente percebe que as profecias, boa parte já se cumpriu. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. E é assim que nós estamos percebendo que os dias estão acontecendo. É assim que nós estamos percebendo. As pessoas estão casando-se e dando-se em casamento. É uma expressão para mostrar que a vida segue corriqueiramente. As pessoas estão seguindo o curso da vida sem se atentar para as coisas que estão acontecendo. O absurdo é tanto que se você começar a perceber, se você assistir muito televisão, você fica doente. Adoece a sua mente, de tanta violência que tem na televisão, de tanta agressividade que tem na televisão. Até nos programas que é dito para crianças, a gente vê um absurdo de agressividade, de violência. E as pessoas não estão se dando conta. A violência está ficando banalizada, está sendo normal. Ah, matou? Normal. Morreu? Normal. Como foi que matou? Foi 200, 300? Um camarada lá botou uma bomba no corpo, matou 500, normal. Matou 3.000, como foi nas Torres Gêmeas, normal. Então, quer dizer, está ficando banalizado. A violência está sendo generalizada, está ficando banalizado. O mundo, as pessoas estão numa dormência, como se estivesse num estado de dormência. Não estão se apercebendo. É como o próprio Jesus Cristo. É interessante que ele mesmo confirmou a história de Noé. Ele mesmo confirmou, porque ele diz, assim como foi nos dias de Noé. Então, o próprio Jesus tinha noção, ele confirmou para os apóstolos aquilo que aconteceu no dilúvio. E ele está dizendo, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, esteja atento. Então, não vamos achar que tudo isso que a televisão está aí mostrando, que quando a gente pensa que a gente viu tudo, a gente vê coisa que não viu ainda, que vai se surpreendendo cada vez mais com os absurdos. Esse dia eu estava vendo aí uma reportagem dizendo que a mulher partiu a barriga da outra com uma gilete para tirar a criança. Cada vez que a gente está vendo os absurdos acontecendo, então não é para a gente ficar achando que isso é normal. É uma sociedade desintegrada normal. Não, não é normal não. É sinais. A gente tem que estar percebendo, estar atento para isso. Então, mas considerar isso. Se o pai de família soubesse a que horas vem o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, é para a gente, esse é um alerta, e sempre bom a gente estar lembrando, para a gente estar percebidos. Para quando for no nosso dia a dia,
no nosso fazer, amanhã, quando nós chegarmos na nossa casa, que formos fazer os nossos trabalhos do dia a dia, fazermos as coisas lembrando, eu estou fazendo o meu melhor, porque eu não sei a que hora virá. Então, se eu vou cuidar, se eu vou trabalhar, se eu vou cuidar de criança, se eu vou cuidar dos filhos, se eu vou cuidar da casa, se eu vou cuidar da papelada de algum escritório, se eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer o meu melhor. Porque eu não sei a que horas virá o Senhor e como é que Ele vai me achar fazendo o meu cotidiano, o meu dia a dia. Lembra da passagem que diz que um ficará e o outro será levado? As pessoas usam essa passagem para justificar o arrebatamento invisível. Mas não é isso. Um ficará porque um não estará preparado. O outro será levado porque estará preparado. Então, nós temos que estar atentos para isso. Atento para esses acontecimentos. E no nosso dia a dia, estar sempre lembrando. Nas nossas tomadas de decisões, está sempre lembrando, eu devo tomar a decisão, eu devo fazer isso ou devo fazer isso? Porque se o Senhor vier, e como é que Ele vai me achar? Como é que Ele vai encontrar a minha casa? Como é que Ele vai me encontrar preparando o meu filho? Então, como hoje, Dia dos Pais, eu trouxe essa mensagem de reflexão para a gente saber como estamos preparando os nossos filhos e a nós mesmos para esse dia. Porque um dia nós vamos ter que devolver nossos filhos para Deus. Nós vamos ter que prestar conta. Deus emprestou para nós. Nós vamos devolver para Ele. E nós vamos ter que prestar conta. Então, como é que nós estamos preparando os nossos dias, preparando os nossos filhos e a nós mesmos, né? Então, para a gente estar sempre naquela reflexão, naquela visão de futuro, de melhorar. E falando em visão de futuro, eu gostaria de pedir, então, vou tomar até como é que se diz? Vou ter a ousadia até de pedir para a igreja que esteja orando em favor do Adson, porque ele está indo para o colégio lá, o NASP, e está sendo uma luta muito grande. Uma luta muito grande, porque há forças contrárias que não querem que ele vá, porque por não entender, mas eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei que eu estou preparando o meu filho no caminho melhor, no caminho excelente, apesar das pessoas não entenderem. Né? Não entendem, mas quem não conhece o que é a palavra de Deus, o que é a doutrina adventista, o que é ser um servo de Deus, não sabe que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos para os nossos filhos. E a luta está sendo grande, mas eu sei que Deus está no controle. Então, eu tenho essa preocupação. Como mãe, eu tenho essa preocupação de fazer o melhor que está dentro da palavra de Deus. Né? A gente tem que pensar sempre isso. O melhor que está dentro da palavra de Deus. Nem sempre o melhor que está dentro da palavra de Deus é o melhor para mim. É aquilo que é mais confortável para mim. Às vezes eu tenho que sair da minha zona de conforto. Às vezes eu tenho que me preparar. Às vezes eu tenho que deixar, que abrir mão de alguma coisa. Eu tenho que mudar, muitas vezes, o curso da minha vida. Às vezes tem algum costume, alguma coisa que eu gosto, mas que eu tenho que mudar. Por quê? Porque o melhor que Deus quer para mim é a minha mudança, e meu ajuste. Eu tenho que me ajustar à palavra de Deus. E não a palavra de Deus se ajustar à minha vida. O que a gente tem visto muito é esse querer, é o inverso. Eu quero de conveniência, que a palavra de Deus seja conveniente com a minha vida. Não, é a minha vida que tem que ser conveniente com a palavra de Deus. Eu que tenho que me ajustar com a palavra de Deus. Então, a gente muitas vezes, por obediência à palavra de Deus, nós temos que tomar atitudes que para nós não seria muito confortável. Não seria muito bom, não seria o que a gente quer. Né? No meu caso, eu não queria ficar em casa sozinha. Eu não quero chegar 11 horas da noite e saber que eu vou estar sozinha. Mas eu sei que eu estou fazendo o melhor pelo meu filho. Eu sei que eu estou colocando ele num caminho sobremodo excelente, como diz a palavra de Deus.
Então, nós temos que nos preparar e preparar os nossos filhos, a nossa casa, porque pelo rumo do que a gente está vendo, se não for na nossa geração, será nas próximas. Se não for na nossa geração. Né? Porque nós já estamos, eu já estou com 40, nós já estamos, né, numa geração, mas se não for na nossa, com certeza será nas próximas gerações. Porque a gente está vendo que o mundo já está chegando num ponto quase como no tempo de Noé. E Deus já está para dizer assim, basta, agora chega. Né? Então, a gente está percebendo que pelo o correr das atitudes, das coisas que estão acontecendo, não vai muito longe. Não vai muito longe. E o que nós podemos perceber é que, ao longo da história, Deus avisou para Noé, Deus avisou para Ló, Deus avisou para várias pessoas. E agora avisa para nós. E nós precisamos avisar para as pessoas. Apesar de que alguns vão fazer como os genros de Noé. Os genros de Noé morreram. Queimados lá. De Noé não, de Ló. Morreram lá na cidade. Por quê? Achavam que ele estava gracejando. Quando nós falamos, muita gente acha que nós estamos brincando. Nós estamos gracejando. E muitos, infelizmente, vão se perder por conta disso. Por achar que nós estamos gracejando. E com a palavra de Deus, com o nome de Deus, não se brinca. Com as coisas de Deus não se brinca. Porque Deus, quando Ele fala, Ele está falando uma coisa que é certa, é correta. Ele nunca falou e deixou de acontecer. Tudo que Ele falou e aconteceu. E para aqueles que obedeceram a Ele, Ele sempre demonstrou a misericórdia e a bondade, né, e protegeu. Ele sempre deu a proteção. Então, que nós possamos, então, refletir, né, nessa passagem. Eu gostaria de encerrar com um cântico, para a gente meditar. Só falta pouco tempo. Pouco tempo. 70 anos, 40 anos é pouco. Falta pouco tempo. Escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, a um rio de paz, a um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim:
pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, a um rio de paz, ao céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, a um rio de paz. Ao céu que Deus chamou de lar. Amém. Vamos nos colocar em pé para fazermos uma oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te damos graças pela tua misericórdia e pelo teu grande amor para conosco. Senhor amado, obrigado, Senhor, porque aqui estão os teus servos, o teu povo, Senhor, na face desta terra, que aguarda o grande dia da tua volta. Pai Todo-Poderoso, Senhor, nos faça, Senhor, compreender e nos faça que no nosso dia a dia nós possamos estar agindo de tal modo que quando o Senhor voltar, a nossa vida seja, Senhor, confirmada segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Pai amado, faça-se presente na nossa vida durante esta semana, que o teu Espírito Santo esteja nos orientando em cada decisão que formos tomar. Senhor amado, tudo nós nos colocamos nas tuas mãos. Todas as nossas necessidades, todas as petições do nosso dia a dia, Senhor, que tudo esteja nas tuas mãos, para que o Senhor nos oriente e nos prepare dia após dia. Te damos graças por tudo. E agora que nós vamos nos dirigir para os nossos lares, que as tuas mãos poderosas, soberanas e santas estejam nos guardando, nos guiando, nos orientando e nos livrando de todo mal. Nós te pedimos uma semana que se inicia de bênçãos, de vitória, de prosperidade em teu nome. Nós oramos a ti, agradecidos por conhecermos a tua verdade e agradecidos pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo, em quem nós oramos no nome de Jesus. Amém.